Campina Grande, sexta-feira, 2 de janeiro. Hoje celebra-se o dia da Abreografia. Nesse programa de hoje, você estará ouvindo a conclusão da palavra que nós ministramos durante esses dias. E quero lembrar que, desde ontem, nós vamos começar a escrever nas páginas do nosso calendário aquilo que Deus tem dispensado sobre as nossas vidas. Bênçãos materiais, bênçãos de saúde, bênçãos de paz, bênçãos de esperança para que nós possamos ter dias melhores. Portanto, continue conosco, deleite-se com esta música interpretada pelo cantor Luiz de Carvalho de saudosa memória, Glória a Deus nas alturas. Esse é o sentimento que deve haver no coração de todos nós nesse comecinho do ano novo. Pelo sol que brilha, glória a Deus. pela flor que nasce, Glória a Deus. pelos montes altos, Glória a Deus. pelo mar também, Glória a Deus. pelos passarinhos, Glória a Deus. pela noite e o dia, Glória a Deus. pela brisa leve Glória a Deus. que de longe vem, Glória a Deus. pelo alimento, Glória a Deus. pela habitação, pela amizade, Glória a Deus. de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 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 Por esses meninos, Glória a Deus. por essas meninas, Glória a Deus. pela juventude, Glória a Deus. pelos anciões, Glória a Deus. pela pátria salva, Glória a Deus. pela liberdade Glória a Deus. e pelos que vivem Glória a Deus. em outras nações, Glória a Deus. pela caridade Glória a Deus. que alguém produz, pelos céus que um dia Glória a Deus. nos mandou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. No verso 2 ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Este versículo 2, o salmista, meus irmãos, ele está externando o seu sentimento de certeza, de convicção ao Deus vivo. Não é um Deus morto, é o Deus vivo, que vê, que contempla, que entende todos os seus sentimentos, que conhece todas as suas dificuldades, suas crises, seus problemas. Ele está a par de tudo, nada foge aos seus olhos. No Salmo 26, versículo 8, o salmista diz: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa, o lugar onde a tua glória assiste. Amém? Deus quer que você, todas as vezes, tantas quantas subir à casa do Senhor, ao sair daqui, você volte para casa com o seu coração num verdadeiro refrigério da alma. Alegre o seu coração, porque realmente o Senhor está presente para abençoar a sua vida, a minha família e a sua família. No Salmo 63, versículo 1,
O salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exausta e sem água. É assim que você se sente quando vem à casa do Senhor? Diante de um mundo tão conturbado, tão virado da breca, como a gente costuma dizer, lá fora, e aqui quando você vem, você diz: eu estou hoje com meu coração transbordando de conforto, de fortalecimento. O Senhor fortaleceu o meu coração, eu estou me sentindo bem, estou sentindo paz, mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio às tempestades. É assim que nos sentimos quando subimos à casa do Senhor, irmãos? Ou às vezes voltamos do mesmo jeito, ou às vezes até pior do que quando chegamos aqui. Salmo 42, versículos 1 e 2, ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Será que quando nós subimos à casa do Senhor, é como diz o salmista no Salmo 42, versículos 1 e 2, que eu acabei de citar para vocês? Vou repetir: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quantas vezes você, pelo fato de não valorizar, não reconhecer uma expressão como esta do Salmo 42, versículos 1 e 2, você prefere ficar em casa assistindo porcaria de novelas, que vai lhe insinuar a cometer um bocado de coisas erradas, e despreza de estar aqui num lugar como este, onde a gente ouve a voz de Deus falar ao meu e ao seu coração, e você troca esse lugar por estar em casa vendo coisas que só vão denegrir, prejudicar a sua imagem, como forma a imagem e semelhança de Deus. Quando nós deixamos as nossas casas, meus irmãos, e subimos ao templo, o que é que se passa em nossa cabeça? Quando você saiu de casa, quando você sai de casa, o que é que se passa na sua cabeça? Você vem com aquela ansiedade, como as costas suspiram pelas águas, numa terra seca, exausta. Antes de subirmos, esperamos que Deus, realmente, estando presente, vai nos dar graça para que nós possamos sair daqui alimentados, confortados, fortalecidos por sua palavra. Então, antes de subirmos, esperando que Deus nos dê a solução para determinados problemas que nós passamos, devemos subir procurando sentir a sua presença. Amém, meus irmãos? Sentir a glória do Senhor em nossas vidas. Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. A nossa expectativa, irmãos, deve ser eu vou subir à casa do Senhor porque eu vou adorá-lo, eu vou buscá-lo, porque Ele é digno de receber toda a adoração deste seu coração. No versículo 3, ele diz: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês que eu li num certo comentarista, e eu achei engraçado a comparação que ele fez. Quando o salmista diz: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninhos para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, Senhor, os teus altares, Senhor Deus. Ele estava usando uma linguagem figurativa, comparando o seu desejo, como ele estava de adorar o Senhor no seu altar, assim como os pássaros, os pardais e as andorinhas estavam criando seus ninhos para acolher os seus filhotes. E ele fez isso, segundo um certo comentarista, fez essa citação com inveja dos pássaros que moram 24 horas lá no templo. Ele fez essa afirmação, essa linguagem comparativa, como se estivesse invejando, enquanto ele ia apenas um momento adorava ao Senhor nos seus altares, depois voltava, os pássaros estavam lá, as aves estavam lá, os pardais e as andorinhas. Então o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então parece que ele estava realmente com inveja quando fez essa linguagem figurativa, comparando a sua vontade de estar na casa do Senhor. E aí, meus irmãos,
Dá para você já ter uma ideia de tantas vezes quantas você sobe à casa do Senhor sem ser por estas motivações, ou seja, por sentir o desejo de estar aos pés do Senhor, na presença do Senhor. No versículo 5, ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Bem-aventurado, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ou seja, felizes os que têm essa compreensão ou entendimento de louvar sem cessar, eternamente. Vamos cantar um outro hino também no próximo domingo, por sinal de autoria do nosso regente Fabiano. O título do hino é Eternamente. Todos os dias Ele promete não nos desamparar, Ele cumprirá. Linda letra, de autoria do nosso regente Fabiano. Venha para a festa domingo. Promessa de Deus. Então você vai ficar, pelo menos, vai ter aquele desejo de ter esse sentimento que o salmista descreve aqui. No versículo 6, ele continua: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Esse vale de Baca é um vale seco, árido, não tem água. Somente na chuva do outono é que a chuva vem e irriga a terra e ela produz frutos. Então ele faz uma comparação daqueles que sobem à casa do Senhor. Ele diz: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Ou seja, aqueles que vão à casa do Senhor sem ser com essa finalidade, obviamente, em consequência dele estar adorando ao Senhor, a bênção do Senhor sobrevirá sobre a vida dele. É aquela letra que vocês conhecem, de um hino que diz: eu não corro atrás de bênção, não corra atrás de bênção, corra atrás do abençoador. Amém? Uma coisa é você correr atrás da bênção, só querer a bênção, e outra coisa é você adorar e buscar aquele que pode lhe abençoar. No versículo 7, ele diz: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quem assim sucede, meus irmãos, sabe como é importante exercitar a fé e a esperança, pois a sua força está no Senhor. E o salmista Davi diz lá: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia ou na tribulação. No versículo 8, ele diz: Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, em outras palavras, que no sentido da certeza que Deus atentará para as suas palavras de oração, ele vai ficar tranquilo, ele não vai ficar desesperado, ele não vai ficar achando que Deus talvez não lhe responda. Ele tem certeza, ele vai sair dali. Não é que Deus não tenha ouvido, mas ele vai sair dali consciente de que realmente o Senhor ouviu e atentou para aquilo que ele pediu. No versículo 9: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Tanto era referindo-se aos sacerdotes, como também aos reis que entravam na casa do Senhor. Não era apenas os sacerdotes que ali estavam, conforme ele descreve no verso 9: Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Tanto reis como os próprios sacerdotes, quando estavam ali na casa do Senhor. No versículo 10: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Eu vou citar aqui para vocês uma ilustração figurativa, e longe de mim esteja querendo comparar aqui quem vai a um circo e quem vem à casa do Senhor. Longe de mim esteja fazer essa comparação, num certo sentido leviana, de um circo, quem vai frequentar um circo para ver o espetáculo e quem vem à casa do Senhor. Mas eu quero trazer essa comparação para que vocês entendam. Quem vai a um circo
vai ver os trapezistas fazerem suas artes lá, né? E os palhaços fazer aquelas palhaçadas. Você vai sorrir, vai sentir emoções, e vai ter aquele momento que você vai realmente até aplaudir, né? O trapezista, o artista que fez aquela cena. Mas você vai sair dali, daquele circo, com seu coração vazio. Outra coisa, comparando a quem vem ao templo, você não vem buscar aqui, você não vem aqui em busca de artista, de alguém que vai fazer uma arte, um trapezista. Você vem buscar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, que é o Senhor dos exércitos, o Deus que está aqui presente, que deseja que aqueles que estejam aqui estejam realmente para adorá-lo em espírito e em verdade. E aí você vem e você volta para casa com seu coração transbordando de alegria. Você volta para casa com seu coração satisfeito, alimentado, porque você não veio buscar emoções, você veio buscar aquele que pode realmente atender a sua maior necessidade, que é sentir a sua presença, que é sentir a Shekinah, a glória de Deus. Portanto, esta comparação que eu estou fazendo aqui, preste atenção, eu não estou comparando o lugar, estou apenas fazendo uma ilustração para que você entenda o que é alguém que vai buscar prazer em coisas que depois ele vai sentir vazio, e outra coisa é você buscar quem vai satisfazer plenamente a sua alma e o seu coração. No versículo 9, ele diz: olha, ó Deus, já citamos, versículo 10: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Você pode ir para o lugar que você for, ter emoções, sentir alegria, mas ela nem se compara jamais com as alegrias do Senhor, que o salmista diz: a alegria do Senhor, a nossa força é diferente. A alegria do mundo é passageira, a alegria do Senhor é permanente, ela está em nosso interior, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. No versículo 10, que já citamos, e eu quero só concluir essa parte, ele diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O melhor lugar, como diz a letra do hino que nós vamos cantar no próximo domingo, aniversário do coral, o melhor lugar do mundo é aquele onde você sente a presença de Deus. É incomparável. Você pode estar num lugar onde você tenha uma sensação de muita alegria, de muito conforto, de muita tranquilidade, mas jamais poder-se-á comparar a você estar na presença do Senhor. No versículo 11, ele diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O salmista aqui, ele usa uma linguagem figurativa, ele usa uma metáfora. O Senhor é como o sol ilumina, o sol traz claridade, os raios solares inclusive geram efeitos na natureza, nas plantas, até na vida humana mesmo. Nós precisamos do sol, dos raios solares, num certo sentido, com uma certa medida, comedida, porque se você receber muita temperatura do sol causticante, você pode contrair câncer de pele. Então tem que ser tudo na medida, mas faz bem à saúde, faz bem às plantas, faz bem às aves, faz bem às árvores, faz bem a toda a natureza. E aí ele se compara ao sol, como também o escudo que nos protege. Quanta coisa você está ouvindo que o salmista descreve aqui nessa dissertação. No versículo 12, ele diz: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia, ou seja, bem-aventurado. Ele termina dizendo: feliz aquele que em ti confia, ou seja, feliz aquele que, quando sobe à casa do Senhor, considera isso que vocês acabaram de ouvir. Agora, deixem-me lhe dizer uma coisa, pastor. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo,
E agora, pastor, como é que fica a condição daqueles que antes buscavam lá no templo de Salomão para adorar ao Senhor? Eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Primeiro, foi uma providência de Deus o templo ter sido destruído no ano 70 depois de Cristo. Sabem por quê? Porque se o templo tivesse ainda edificado até o presente momento, os judeus, eles não tinham parado de continuar oferecendo sacrifício de animais. E de acordo com a carta do escritor sagrado aos Hebreus, ele nos diz que o sacrifício de Cristo, que foi uma vez consumado para sempre, não se repete. Então os judeus ficaram privados de continuar oferecendo sacrifício, porque isso naturalmente iria trazer uma confusão muito grande na mente das pessoas com relação ao sacrifício de Cristo. Por isso que pararam de oferecer sacrifício há 2000 anos atrás. Quando o templo for reconstruído, eles vão voltar a oferecer sacrifício, mas em memória, como a gente celebra a ceia, como Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Eles vão voltar a oferecer sacrifício de animais, mas em recordação, em memória do Cordeiro de Deus que já foi imolado, já foi crucificado. Pastor, e agora o templo, como é que fica a questão do templo? Vocês devem estar lembrados que hoje o templo não são paredes, como nós estamos reunidos aqui. O templo hoje somos nós. O templo é você. A morada de Deus hoje sou eu e você, somos nós. Amém, meus irmãos? Eu esperava que vocês dessem um aleluia aqui bem alto aqui. Amém! Nós somos esse templo, nós somos esse tabernáculo, nós somos essa morada, gente. Eu sou morada de Deus, você é morada de Deus, você é tabernáculo de Deus. Pastor, como o senhor pode mostrar isso? Muito simples. Lembra-se quando Jesus foi despertado pelos apóstolos que estavam admirando a beleza do templo. Esse templo é formoso, nunca vimos coisa tão bela quanto esta. Jesus disse: estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja removida. Eu vou destruir isso aqui em 3 dias, e em 3 dias vou reconstruir. Eles não entenderam, mas Jesus estava falando assim: olha, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou passar a habitar nos vossos corações. Vocês serão moradas, vocês serão tabernáculo, vocês estarão recebendo a mim no vosso interior. Isso nós temos como provar. Lá no Evangelho de São João, capítulo 2, verso 19 a 21, Jesus disse: esse templo será destruído e vai ser reconstruído. Eles disseram: 46 anos passamos para construir, e tu dizes que em 3 dias vai reconstruir. Como pode isso acontecer? Meus irmãos, eu quero citar aqui apenas alguns textos na Bíblia, para ver se você realmente absorve essa palavra. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito Santo, e ele próprio disse a João Batista que quando ele fosse batizado, aquele que João havia dito que não era digno de desatar-lhes as suas alparcas, as suas alpercatas, mas ele disse: aquele sobre quem, quando estiveres batizando, vi sobre ele o Espírito Santo sobre a sua cabeça, esse é o que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso aconteceu literalmente. João, quando estava batizando Jesus lá no Jordão, ele viu, teve aquela visão daquela pombinha vir sobre a sua cabeça e pousar ali, e foi cumprido aquilo que Jesus havia falado. Ou seja, o Espírito Santo foi enviado para que pudesse agora tabernacular, habitar no meu e no seu coração. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 11, diz: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos seus bens já realizados,
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Paulo escrevendo, isto é, Pedro escrevendo na sua segunda carta, capítulo 1, verso 13 e 14, ele diz: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E ainda também lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 1 e 2, eu acho muito interessante essa palavra do apóstolo São Paulo, porque ele descreve isso aqui com muita clareza, o motivo pelo qual o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo que nós aqui hoje temos a responsabilidade de ter em nosso corpo como tabernáculo para ser habitado por Deus. Paulo diz assim, 2 Coríntios 5, 1 e 2: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então você, nós somos esse tabernáculo. É por isso que Paulo também na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 19, 1 Coríntios 6, 19, olha o que ele diz aqui: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos esse tabernáculo, nós somos esse templo, nós somos essa morada. É por isso, meus irmãos, que nós devemos ter cuidado com o nosso corpo, para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus, por coisas que nós fazemos muitas vezes, que não deveríamos fazer como cristãos, como servos de Deus, porque isso vai tirar e vai quebrar a nossa comunhão com Deus. Agora você sabe que como templo, como morada de Deus, você deve viver de tal maneira, como diz o salmista no Salmo 84: como amáveis são, Senhor meu, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Será que Deus pode dizer isso? Será que Deus pode se alegrar de você pensar, de você viver, de você imaginar, em considerar que o seu corpo é templo, morada de Deus? Essa palavra, meus irmãos, mexeu muito comigo enquanto eu estava preparando essa mensagem, porque comecei a pensar quantas coisas eu faço, quantas coisas eu digo, quantos procedimentos, quantas atitudes nós fazemos, quantos maus pensamentos nós imaginamos. E é como se você estivesse ofendendo a pessoa do Espírito Santo que habita em. É por isso que Paulo nos diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que em vós habita. É muito maior a responsabilidade nossa quando saímos de casa para subir para este lugar. É quando estamos no trabalho, é quando estamos no comércio, é quando estamos na universidade, é quando estamos exercendo alguma atividade secular, que nós não nos comportamos como cristãos. É muito maior a responsabilidade. Não é o fato de você subir ao templo, à igreja do Calvário, que aliás o nome de fantasia que o pastor Gerson Barbosa de saudosa memória deu aqui foi o tabernáculo evangélico. Esse é o nome de fantasia da igreja do Calvário. Se você não sabia, fique sabendo. Tabernáculo evangélico. Foi, acho que o presbítero Laércio se lembra, né? Quando foi fundado aqui pelo então missionário Gerson Barbosa de Menezes. Foi quem fundou essa igreja. Tabernáculo evangélico. Então esse tabernáculo somos nós. E nós precisamos, meus irmãos, de ter uma consciência de que a nossa vida deve ser de tal maneira que nós venhamos a andar
Vejamos como nós estamos andando, como estamos vivendo, como estamos nos comportando, como templo, como morada de Deus, não profanando este corpo, não levando este corpo, meus irmãos, muitas vezes a praticar coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, que extingue, como diz também Paulo, não apagueis o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então, quando você pensar, quando você sofrer qualquer tentação, que pensar que vai pecar, se ajoelhe, dobre os seus joelhos e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, misericórdia, misericórdia, porque eu sou o santuário, eu sou morada de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, e eu não vou permitir que esse templo seja profanado por causa de uma mentira, por causa de um pecado de adultério, por causa da fornicação, por causa de um mau pensamento, por causa de uma inveja, por causa de um sentimento qualquer. É isso que deve estar na minha mente, é isso que deve estar no seu coração. Você não precisa mais oferecer sacrifício, o Cordeiro de Deus já foi imolado, o sacrifício já foi realizado. Eu tenho apenas que procurar viver de tal maneira que eu não saia da sua presença. Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a você, internauta, que esteve conosco nesse próximo domingo. Vá participar de um culto na igreja mais próxima da sua residência, em seu bairro, em sua cidade. Se você quiser fazer-nos uma visita, você que reside em Campina Grande, visite a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, muito conhecida na cidade de Campina Grande, às margens do Açude Velho. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.